Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos retomar aqui o estudo do contrato de comodato e vamos ver se nesse vídeo a gente consegue terminar o comodato, tá? Vamos iniciar aqui o nosso compartilhamento. Pronto. Agora, tópico 2.8, risco à coisa emprestada. O artigo 583 do Código, ele prevê mais uma obrigação para o comodatário, além daquelas que a gente estudou no bloco anterior. Então ele fala assim: se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este à salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Nossa, professor, eu assim, confesso que eu não entendi muito bem a redação desse artigo 583. Calma, é simples, eu vou explicar. Olha só, lembra que eu disse que o comodatário ele tem que cuidar da coisa emprestada? E, na verdade, ele tem que cuidar da coisa emprestada como se fosse dele mesmo. Só que o que a gente nota da leitura desse artigo 583 é que, na verdade, o código ele espera que o comodatário ele tenha um cuidado até maior com a coisa emprestada. Um cuidado maior do que ele teria com as suas mesmo. Então, ele está dizendo o seguinte: imagine que a coisa emprestada está correndo risco. E ela está correndo risco junto com uma coisa do comodatário. Então você tem duas coisas correndo risco, tá? Uma delas é do comodante, eu vou pintar aqui com essas listrinhas. Então uma delas é do comodante, a outra é do comodatário. Se elas estiverem correndo risco juntas e o comodatário abandonar a coisa do comodante para salvar a sua, ele vai responder pelo dano, mesmo que ele decorra de caso fortuito ou força maior. Então, o código quer que o comodatário tenha ainda mais cuidado com a coisa do comodante, com a coisa emprestada. Por isso que eu disse, não é apenas que o comodatário tem que cuidar da coisa emprestada como se dele mesmo fosse. O código, na verdade, exige um pouco mais. Exige que, se as duas coisas, do comodante e do comodatário, estiverem correndo risco, se o comodatário escolher salvar a sua própria coisa e deixar a coisa emprestada, a coisa do comodante, se perder, ele vai responder pelo dano, mesmo que esse dano decorra de caso fortuito ou força maior. Aqui, a responsabilidade pelo caso fortuito e pela força maior existe em razão de uma expressa previsão na lei. No caso 583, olha só. Ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Então, aqui foi da vontade do legislador responsabilizar o comodatário pelo dano oriundo de caso fortuito ou força maior. Vamos para um exemplo até que o professor Flávio Tartucci traz na obra dele, que é bastante elucidativo. Imagina o seguinte: imagina que o A emprestou um cavalo para o B. Então, o A é o comodante, o B é o comodatário. Aí, o que o B fez? O que o comodatário fez? Colocou o cavalo emprestado num estábulo, junto com um outro cavalo que é seu, é dele mesmo, tá? Então, você tem duas coisas, dois cavalos, um do comodante e outro do comodatário. Os dois estão no estábulo. Deu uma tempestade com raio, e um raio atingiu o estábulo
que começou a pegar fogo com os 2 cavalos lá dentro. Aí o B, comodatário, resolve fazer o quê? Salva o seu próprio cavalo e deixa o cavalo emprestado morrer no incêndio. Neste caso, o que o B, comodatário, vai sofrer? Ele vai responder pelo prejuízo. Ele vai responder pelo dano. Professor, mas foi um caso fortuito, foi uma força maior, foi um raio, né, uma tempestade. Não importa. A lei é clara. Ele vai ser responsável por esse dano, porque ele preferiu salvar a sua própria coisa, deixando a coisa emprestada ser destruída. Tudo bem? Então, o que eu disse para vocês é que, em última análise, esse artigo exige uma postura mais cuidadosa por parte do comodatário do que normalmente exige-se de outras pessoas que exercem posse sobre bens alheios, né? Como o locatário. O locatário, como nós estudamos, ele exerce posse sobre um bem alheio, que não é dele. E claro que o locatário tem que tomar cuidado com a coisa. Ele tem essa responsabilidade. O comodatário também. Quem está na posse de uma coisa que pertence a outra pessoa tem que ter muito cuidado com essa coisa. Só que especificamente aqui, no caso do comodato, o artigo exige mais cuidado ainda do comodatário. Percebeu? Agora, claro, né, pessoal, faço essa observação. É claro que a lei não exige que o comodatário coloque sua própria vida em risco para salvar o patrimônio do comodante. Não é isso. Então, é claro que a situação mudaria de figura se no estábulo só houvesse o cavalo emprestado, só houvesse o cavalo do comodante, e aí começou a pegar fogo. E aí o comodatário não tinha como enfrentar o incêndio para salvar o cavalo do comodante. A lei não exige uma postura heróica por parte do comodatário. Não é isso. Não é que a lei exige, não, você tem que pôr a sua própria vida em risco para recuperar, para salvar o patrimônio do comodante. Claro que não. Isso seria, no mínimo, inconstitucional, né? Você colocar numa balança vida e patrimônio e o patrimônio pesa mais? Não dá. Isso seria inconstitucional. Então, não é isso que a lei quer. Só que a lei quer que o comodatário tenha mais cuidado com a coisa do comodante do que com a sua própria. Em última análise, é isso. Tá bom? Avançando, o artigo 584, ele ressalta de uma forma muito nítida a natureza gratuita do comodato, como, aliás, nós já falamos aqui em mais de uma oportunidade. O artigo fala: o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Olha que interessante, né? A lei fala jamais, né? Olha que expressão forte, né? Absoluta, jamais. Se numa prova objetiva, em que se cobra a literalidade do texto da lei, o 584 aparecer transcrito, vai gerar dúvida. Vai gerar dúvida. Porque essas expressões absolutas nunca, jamais, sempre geram dúvida, né? Pro candidato, pro estudante de direito. Mas aqui, veja que é o texto, a expressão empregada pelo texto legal. Comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. Porque, e aí qual é a razão do dispositivo? Simples. O comodatário, ele já está sendo beneficiado pelo empréstimo. Poxa, o comodatário está sendo beneficiado, ele está podendo usar a coisa de forma gratuita. O comodante não está cobrando nada dele. Né? Então, eu emprestei o meu carro para um amigo usar. Fiz um contrato de comodato com ele,
e eu emprestei o meu carro para o sujeito usar. Eu não estou cobrando nada. Não estou cobrando nada. Ele pode usar lá o meu carro tranquilamente. Poxa, ele já está recebendo um belíssimo benefício. Então não seria justo que ele pudesse cobrar do comodante despesas que são próprias da utilização normal da coisa. O mínimo que você espera é que o comodatário arque com essas despesas, suporte essas despesas provenientes do uso normal da coisa. Então, aproveitando o exemplo do carro, não faz sentido o comodatário cobrar do comodante gastos com gasolina. Pô, isso é normal, vou usar o carro, é claro que eu vou gastar gasolina. Então, se eu estou sendo beneficiado por esse empréstimo, o mínimo que eu tenho que fazer é pôr a mão no bolso e gastar com a gasolina. Não posso cobrar esse valor do comodante. Percebeu? Agora, o artigo 584, a doutrina faz uma crítica, porque esse artigo teria dito menos do que deveria. Porque ele acabou deixando de fora alguns pontos importantes. Dentre eles, a indenização que o comodatário teria direito por benfeitorias que ele tenha feito no bem emprestado. Então, você tem um problema, né? Imagina um comodato cujo objeto é um imóvel. Aí, o comodatário está lá no imóvel, está usando esse imóvel durante um tempo, e ele acabou fazendo benfeitorias no imóvel. Obras, né? Consertou telhado, colocou grade na janela, enfim. E aí, ele tem direito a ser indenizado por essas benfeitorias ou vai ficar para o comodante? Percebeu o problema? Então, realmente, faltou o artigo ser um pouquinho mais detalhista. Bom, como é que a doutrina, então, tenta contornar esse problema? O professor Flávio Tartucci sugere, de forma muito interessante, aplicar, seria uma analogia, o artigo 1219 do Código. O 1219 trata sobre efeitos da posse. Está lá na frente, mas eu trouxe o texto aqui para a gente ler. Olha só. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa. E poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, esse artigo me parece realmente que cai muito bem aqui no comodato para tentar sanar essa omissão. Veja, o comodatário, ele é possuidor de boa-fé. Perfeito. Comodatário é possuidor de boa-fé. Ele está exercendo posse sobre a coisa emprestada e essa posse de boa-fé tem lá o contrato e tudo, uma posse de boa-fé. Então, sendo ele um possuidor de boa-fé, parece sim que o professor Flávio Tartucci tem total razão ao sugerir a aplicação desse dispositivo. Então, o comodatário, ele terá direito sim de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, além de poder se valer do direito de retenção, né? Ou seja, enquanto elas não forem pagas, ele fica com o bem, como prevê o próprio 1219. Agora, as benfeitorias voluptuárias, lembra, né? Aquelas de mero deleite, né? Tipo uma piscina, enfim. As voluptuárias podem ser levantadas se isso não danificar o bem. Então, basicamente, você aplica o regramento do 1219 para o contrato de comodato. Beleza? Agora, se você estiver diante de um comodato paritário, né? Ou seja, que foi amplamente negociado pelas partes, tudo certinho, estão em pé de igualdade,
A doutrina também fala que as partes podem convencionar de modo diverso, podem estabelecer de forma diversa no contrato, né? Problema nenhum. Agora, a própria jurisprudência, nós temos aí julgados que divergem em relação à possibilidade do comodatário ser indenizado pelas benfeitorias. Então, infelizmente, a nossa jurisprudência ela ainda oscila um pouco sobre essa questão. Apesar de a sugestão da doutrina ser muito boa, e me parece que é o mais adequado sim, porque encaixa certinho com o dispositivo, né? A jurisprudência ainda diverge quanto à possibilidade do comodatário ser indenizado pelas benfeitorias. Então, você tem julgados em ambos os sentidos, algo que poderia ser evitado se tivesse um dispositivo legal específico sobre o tema. Tá? Bom, vamos fechar aí o contrato de comodato falando sobre solidariedade passiva no comodato. Olha o que diz o artigo 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Opa, dispositivo que encerrou o tratamento do contrato de comodato, prevendo uma hipótese de solidariedade passiva no comodato. Então, nós temos aqui a possibilidade de, num contrato de comodato, haver mais de um comodatário. Eu emprestei a coisa para duas ou mais pessoas. Isso é possível. Isso é possível. Então, mais de um comodatário. Só que aí, havendo mais de um comodatário, o código fala que eles serão solidariamente responsáveis. Então, é uma solidariedade passiva, que está localizada, né, no polo passivo da relação, e a origem é legal. A lei que prevê essa solidariedade, não é o contrato, é a lei. Como estamos cansados de saber, no direito civil, solidariedade nunca se presume. Ou ela nasce da vontade das partes, ou da lei. Então, no caso, nós estamos aí diante de uma hipótese de solidariedade passiva legal. Então, na hipótese de, num comodato, com mais de um comodatário, a coisa se perder ou for danificada, né, por culpa de um dos comodatários, o comodante pode exigir a reparação integral de qualquer um deles, né? É uma norma extremamente benéfica para o comodante. Então, emprestei o meu carro para dois comodatários. Aí, eles me devolvem o carro amassado. Amassado. O conserto fica em R$ 1.000. Eu posso cobrar os R$ 1.000 de qualquer um deles. Ah, mas não pode cobrar só metade, só a parte. Não tem nada disso. Se é solidariedade, eu posso cobrar a integralidade do valor de qualquer um deles. Percebeu? Então, como o objeto foi danificado por culpa de um dos comodatários, eu posso, como comodante, exigir a reparação integral de qualquer um deles. Então, é uma norma que protege o comodante, né, de uma forma muito correta até, né, porque afinal de contas ele já está emprestando bem de forma gratuita, etc. Então, parece até uma norma justa, né? E aí, como de costume, o comodante muito provavelmente vai se voltar para aquele comodatário que tiver melhores condições financeiras. Agora, uma advertência merece ser feita, né? Se a coisa se perder por culpa de um dos devedores, todos responderão pelo seu valor. Perfeito, foi o que eu acabei de falar para você, né? Então, me devolveram o carro amassado, o conserto fica em R$ 1.000, né? Beleza, posso cobrar o valor integral de qualquer um dos comodatários. Agora, pelas perdas e danos, só vai responder o comodatário culpado, em virtude do artigo 279 do Código. Então,
A reparação, eu posso cobrar integral de qualquer um deles. Então, no meu exemplo, não adianta um comodatário vir e falar, não, mas não fui eu que amassei o carro, foi o outro que estava dirigindo e amassou. Não interessa. Posso cobrar a integralidade do conserto de qualquer um. Agora, se eventualmente eu for pleitear, comodante, né, for pleitear perdas e danos, aí essas perdas e danos só serão devidas pelo comodatário culpado. Isso é uma grande diferença que você não pode esquecer, tá? E não confunda o valor do dano, o valor em si, com perdas e danos, tá? A reparação pela coisa, se a coisa se perder ou danificada, eu posso cobrar integralmente de qualquer um deles. Agora, perdas e danos só do culpado. Tá bom? Pessoal, um outro ponto aqui antes da gente terminar. O objetivo do artigo 585, como eu disse, foi conferir maior proteção ao comodante, tá? Porque, como ele pode exigir a reparação integral de qualquer dos comodatários, ele não precisa se preocupar em identificar qual foi o responsável pelo dano, né? O que, do ponto de vista prático, pode ser bem difícil. E aí, geralmente, o comodante ele vai se voltar contra aquele que tiver melhores condições financeiras para suportar aí o valor. Tá bom? Então, foi como eu já expliquei, é uma regra protetiva ao comodante, ok? Que me parece até bem justa. Tá bom? Pessoal, é isso. Acabamos comodato. Conseguimos acabar nesse vídeo o contrato de comodato. Na sequência, como eu já mostrei aqui, nós vamos falar sobre o contrato de mútuo, que é uma outra espécie de empréstimo. Tá bom? Mas aí fica para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Vamos parando o compartilhamento e no próximo vídeo a gente já passa para a análise do contrato de mútuo e suas características. Forte abraço, bons estudos. Até a próxima.